Boa noite, eu sou o professor Pablo Ravani, estou aqui em mais uma videoaula. Estou aqui no curso técnico de informática ou de meio ambiente, e nessa videoaula consiste em você mostrar inicialmente o que é o Excel. O Excel, como eu já disse a vocês, ele é uma planilha eletrônica. Nós vimos no Word que o Word é um processador de texto. O Excel já é uma planilha eletrônica. Então ele, tanto no Excel, no Word e no PowerPoint, eles mantêm as mesmas abas, página inicial, inserir. O que acontece é que no Excel é adicionado a aba fórmulas, a aba dados. É adicionado essas duas abas. E entre página inicial, inserir, layout da página, são adicionadas funções a mais, no qual o Word não tinha, ou removido algumas funções. Certo? Por exemplo, eu não tenho formas que tinha no Word para você fazer um desenho. No Excel eu já não tenho. Aqui ele já mexe com essa questão de número. Financeiro 1. Então aqui, por exemplo, uma função nova inserida aí na página inicial é a parte de números, no qual não tinha o Word. Nessa parte de números, eu seleciono o tipo de moeda padrão no qual eu estou desenvolvendo a minha planilha. Como a gente está no Brasil, a gente vai estar utilizando o real, certo? Então, inicialmente eu quero que vocês saibam o que. Eu tenho aqui números e tenho letras. Como é que funciona o Excel? Os números correspondem a número de linhas, quantidade de linhas. Então, 1 é uma linha, o 2 é outra linha, o 3 é outra linha, 4, 5 e assim por diante, certo? Então a quantidade de linhas total que o Excel tem aqui, nem eu sei. Eu sei que até a versão 2007 ele tinha 65.355, só que ela já aumentou muito. Então nessa parte aqui eu tenho linha. Então lembre-se que a linha é toda essa parte aqui, ó, linha. E aqui acima, nessas letras, eu tenho o que nós chamamos de colunas. Colunas. A, B, C, D e assim por diante. Como é que funciona a coluna? Quando chega no Z, olha o que acontece. Quando chega no Z, ele começa a B, e vai indo, a B, até chegar a Z. Chegou a Z, aí ele começa BA, BB, BC, até chegar a BZ. Chegou a BZ, ele começa CA, CB, CC. Seguindo dessa forma. Aí, o que acontece? A quantidade, então, de linhas e de uma planilha que o Excel pode proporcionar é gigantesca, certo? É claro que vocês não vão estar trabalhando com uma quantidade de linhas exorbitante, umas colunas milimétricas. Imagine você fazer uma planilha de um supermercado e listar todos os itens. Você ia ficar aqui um bom tempo, certo? Então nós temos aqui linhas e temos colunas. Como é que eu faço? Digamos que eu coloco aqui 10 e coloque aqui no 5, 20. Ah, mas eu queria inserir um dado que eu esqueci que tem que ficar entre o 4 e o 5. Se tem que ficar entre o 4 e o 5, eu tenho que adicionar uma nova linha. Como que eu faço isso? Clico sobre aqui, botão direito do mouse, aí tem aqui, ó, inserir. Quando você clica em inserir, ele te pergunta uma linha inteira ou uma coluna. Se eu quiser adicionar uma nova coluna, ele adiciona. Se eu quiser adicionar uma linha, ele adiciona. Qual nesse caso aqui, ele vai adicionar, ó, uma linha acima, certo? Então, vamos trabalhar com o seguinte conceito. Nós temos aqui linha, coluna. O que é célula? Vamos entender o que é célula. Se eu clico aqui, como que eu faço para saber o valor dessa célula? Para eu saber o valor dessa célula, eu tenho que... Como é que eu interpreto, não valor, como é que eu interpreto essa célula? Eu olho primeiro a coluna no qual ele se encontra. Qual é a coluna? G. Qual o número da linha?
10. Então aqui, essa célula, ela está denominada em G10. Por que G10? Eu olho primeiro a coluna no qual ela se encontra, depois a linha. Isso se chama célula. Então, se eu pegar o cursor do mouse e colocar aqui, o valor, o contexto dessa célula mudou. Agora já não é G10, agora é D6. Certo? Então, nós vimos aqui linha, coluna e célula. O que seria uma célula ativa? Célula ativa é quando você insere um dado a ela. Essa célula D6 está vazia, certo? Se ela está vazia, ela não é ativa. Agora, se eu informo aqui 10, essa célula se torna ativa, porque ela está sendo realizada. Aí, se eu perguntar para vocês, qual é o valor da célula D6? O valor da célula D6 é 10. Estão entendendo a lógica? 1. Voltando aqui então, pessoal, agora vocês já têm um domínio de linhas, colunas, célula ativa. O que a gente vai ver agora no Excel são algumas formas de você estar administrando. Eu vou estar mostrando agora como você pode estar customizando uma planilha. Então, por exemplo, é muito autoexplicativo. Ah, professor, eu quero escrever aqui meio ambiente. Só que não cabe todo numa célula. O que você pode fazer? Você pode ir com o cursor do mouse aqui, apertar e segurar. Perceba que ele te dá a largura. Tá vendo ali, ó, 8,43. Eu posso estender, ó. Percebam que a coluna aumentou, a linha não, só a coluna. A linha aumentou à direita. Se eu quiser aumentar a linha, eu venho aqui, ó. Vendo? Ah, mas eu não quero aumentar a linha nem coluna. No Excel tem uma opção chamada mesclar. O que é mesclar? Eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 colunas que eu selecionei. Eu quero pegar essas 5 colunas e transformar essa linha em uma. Como é que eu faço? Aqui no Excel, na página inicial, na aba página inicial, ele adiciona uma função que não tinha no Word, só que adicionou coisas a mais. Uma delas, essa daqui, ó, mesclar. Se eu clico aqui, ó, na setinha, ele tem que opção mesclar e centralizar. Vamos colocar mesclar e centralizar. Olha o que ele faz, ó. Ele pega 5 colunas e transforma em uma. Estão vendo aqui, ó? Aí quando eu digitar aqui, ó, teste, ó. Olha como é que ficou. Ah, mas tá muito apagado. Em fonte, isso aqui, essa função já tinha no Word. Se eu seleciono isso daqui, por exemplo, e clico aqui, ó, nessa parte de fontes, em bordas, o que ele faz? Se eu selecionar todas as bordas, por exemplo, ele começa a colocar bordas no Excel, certo? Ah, eu quero pintar esse teste. Se eu seleciono pintar o teste aqui, eu venho aqui nessa parte aqui, escolho a cor que eu quero, certo? Quero aumentar a coluna, jogo para cá, certo? Por exemplo, vou fazer uma simulação do que a gente vai estar aprendendo. Vou colocar aqui gastos mensais. Vamos colocar aqui certo? Digitei, vou selecionar tudo aqui, vou centralizar, ó. Lembre-se que ele tem essa opção aqui, ó, centralizar, jogar à esquerda, jogar à direita. E vejam que ela tem essa primeira opção aqui em cima, que é alinhar embaixo. Ele pega a célula, em vez de colocar a célula toda, ela coloca no meio aqui. Eu posso jogar ela mais embaixo, no meio, padrão é no meio ou acima. Igual aqui, por exemplo, ó, locais, ó. Vou selecionar locais e jogar lá em cima, ó. Ele fica mais em cima, não deu aqui, não fica visível, ó. Ó aqui como é que ele ficou.
Se eu seleciono aqui e jogo aqui embaixo, ele desce. Se eu jogo aqui, ele desce mais ainda. Certo? Então aqui, vamos voltar. O que eu vou colocar? Vou colocar aqui, ó, água, energia, internet, por exemplo. Vou colocar aqui 50. Vou colocar energia 110, internet vou colocar aqui 69,90. Percebam que esses valores não ficou no padrão da moeda real. Como é que eu faço para transformar isso em valores reais? Seleciono no qual quero, no caso vou selecionar tudo aqui. Vou vir nessa parte de número que adiciono no Excel. Quando eu clico aqui, ele me pergunta qual tipo de moeda. Se eu quero ver mais moedas, eu clico aqui. Ele deixa por padrão português, inglês e o euro. Vou colocar o real. Olha como é que ele colocou automaticamente, ó, os valores e atribuiu as casas decimais. Certo? O que eu vou fazer aqui? Vou colocar uma coluna chamada total. Aqui eu vou colocar uma chamada salário. E aqui saldo. Certo? Em vez de eu pegar a calculadora e somar a água, a energia, a internet, o Excel me permite trabalhar com células. Como é que essas células funcionam? Se eu apertar, toda célula do Excel inicia com igual. Vou começar uma célula igual. Vamos chamar agora a interpretação. Eu quero saber as células ativas. Eu vou ensinar nessa primeira aula a forma mais básica de fazer uma célula. Existem 3 formas possíveis de fazer uma célula. Eu vou ensinar a mais básica, depois vou ensinar as outras 2. Certo? Por exemplo, a água se encontra em qual célula aqui? B3, certo? Porque, ó, percebam que ficou selecionado. Eu quero somar, não é isso? Meus gastos, então coloco a operação mais. Beleza. Em qual célula se encontra energias, aluno? B4. Percebam que ele também selecionou B4, certo? Agora, eu quero selecionar a última, internet. Qual célula se encontra? B5. Vou selecionar também B6, porque se eu quiser colocar uma nova conta, ó, B6. Terminei de digitar essa fórmula, pressiono Enter. Automaticamente ele calculou para mim o valor de quantos eu tenho de gasto mensal. Eu jogo aqui o meu salário. Beleza. Vou informar aqui um salário de R$600. Perceba que o salário eu deixei estático. Qual é a função do saldo? O saldo ele vai ter que pegar a interpretação aqui. Qual o valor do saldo? 2,1. Então aqui, por exemplo, eu vou estar utilizando B7, porque é onde está o total, menos a coluna B8, porque é onde está o meu salário. Quando eu pressionar Enter, automaticamente ele calculou. Certo? Se eu quero adicionar um novo aqui, ó, vou colocar aqui, celular, R$80, ó, perceba que ele vai fazer tudo automático. Calculou. Certo? Bom, agora vocês viram uma pequena demonstração do Excel. Essa é a nossa primeira videoaula e com ela eu finalizo.